A nossa mensagem desta manhã é sobre a Arca de Noé e o dilúvio. Por isso as leituras que tivemos ao longo do culto, porque nós estamos estudando aqui na igreja as histórias principais da Bíblia, e com essa mensagem, com essa história da Arca de Noé, nós concluímos a nossa terceira semana. Toda a semana que o coronavírus fez parte das nossas conversas e rotinas, para quem estava e quem está seguindo esse plano de leitura bíblica com a gente, a história de Noé foi lida completamente. Lemos a narrativa do Gênesis e também a repercussão dessa história em outros textos bíblicos. E eu comentava no começo da semana, eu não sei qual é a curiosidade de vocês sobre essa história, mas ela é tremendamente importante. Nós a lemos como um relato relevante e autêntico. Primeiro porque vemos sinais no planeta, sinais geológicos, que indicam essa catástrofe global. Segundo, porque existe um relato do dilúvio, de um dilúvio de proporções mundiais e catastróficas em muitas culturas antigas, dos persas aos astecas, dos chineses aos cherokees. Essa lembrança, ela ecoa em cada canto do mundo. E por último, essa história é relevante e é autêntica para nós, porque ela foi afirmada por Jesus. Jesus acreditava nela. E para a gente isso já é suficiente para reconhecê-la como importante e como verdadeira. Mas eu não vou dedicar essa mensagem para defender a autenticidade dessa história. Nós podemos debater isso num outro momento, ou você pode estudar isso por conta própria. Eu recomendo um site chamado Respostas em Gênesis para isso. O meu propósito é trazer um ensino que seja prático e atual para a gente hoje, para as nossas questões da nossa fé. E tem 3 destaques que eu quero pontuar com vocês. Meus 3 pontos: a violência do ser humano, a dor de Deus e a solução para ambas. A violência do ser humano. Eu estou aqui olhando o versículo 11 ao 13, capítulo 6, leio de novo para vocês. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Deus olhou para a terra e Deus viu que todo mundo estava corrompido, e Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia da violência por causa deles. Que direito tinha Deus de destruir todo mundo porque Ele não estava feliz com as escolhas que as pessoas estavam fazendo? Que pergunta complicada para nós hoje em dia. No nosso século nós temos muitos exemplos de situações onde as pessoas disseram: vamos acabar com essa gente ruim e vamos começar do zero, com exemplares melhores da espécie. E esse tipo de atitude e esse tipo de decisão não pegou bem e foi repudiado pela sociedade veementemente. Quando a gente pensa que Deus, de certa forma, fez isso, dá um nó na nossa cabeça. Não temos como fugir do seguinte: se a gente vai acreditar na ideia do julgamento divino que está na história de Noé e que está na história da Bíblia como um todo, isso cria alguns problemas para a nossa mente e para o nosso coração. Se você tem dificuldades com isso, eu sou sensível a você. Mas eu preciso te alertar para algo que pode ser ainda pior se a gente pensar, que é o contrário. Se a gente não acreditar e não concordar com a ideia do julgamento divino, a gente vai ter um problema para o nosso coração, para a nossa mente, ainda maior. Como assim? Bom, tem a ver com
o problema da violência do ser humano. É o que o texto nos revela. Que a coisa que estimula e até em certo sentido cria o julgamento de Deus é a violência do ser humano. Se a gente não quer aceitar e não quer acreditar num Deus que tem o direito de julgamento, porque a gente acha isso um pensamento primitivo, nós vamos ter um problema com a violência do ser humano. Nós vamos estar dando um passe para a violência humana vencer no final. Nietzsche nos ajuda aqui. Nietzsche disse que se não há Deus, toda a nossa indignação moral contra a violência é só uma jogada de poder nossa. Nietzsche disse que se não existe Deus, então não pode haver nada de errado com a violência em si mesma. Nada que não seja natural, normal. Se não existe algo como um juiz divino que julga o certo, o errado, e pune o erro, nós não temos defesa intelectual contra a violência. Não temos o direito de nos indignar de injustiças. Esse é o pensamento de Nietzsche e nós podemos ver isso na nossa vida. Quando nos fazem mal, quando alguém nos engana, nos trai, nos agride, nos machuca, isso é violência. Sonhos são assassinados, esperanças são assassinadas, relacionamentos são assassinados, famílias são assassinadas, a autoestima é assassinada. Quando alguém faz isso com a gente, quando algum tipo de predador, manipulador, se aproxima da nossa filha, por exemplo, de alguém querido da gente, o que a gente sente quando essa pessoa se aproxima e causa dano? A gente fica com raiva, a gente sente a violência na carne, e aí clamamos por justiça. Quem vai nos defender? Quem vai colocar os pontos nos is? E às vezes essa ira pode ser até ruim para a gente. E as pessoas nos dizem: você tem que perdoar. Ok, raiva não resolve nada, mas não tem como a gente perdoar automaticamente, do nada, sem custo algum. Só quem é machucado de verdade sabe disso. Não tem como a gente pegar simplesmente a dor causada pela violência emocional, física que nos fizeram e colocar essa dor para debaixo do tapete. A única forma que a gente pode perdoar é confiando que Deus sabe o que está fazendo e que Deus vai fazer justiça do jeito dele, mas Deus fará justiça. O perdão não é dizer para o agressor que ele não tem que responder pelo que ele fez. O perdão é dizer: eu deixo para Deus, para que Ele trate de ti. Eu não quero vingança, eu não vou fazer nada, mas eu entrego para Deus, te ver com Ele. Ele sabe o que Ele tem que fazer. Nós precisamos acreditar, gente, que Deus tem esse caráter de juiz e precisa ter, porque senão nós não teremos ajuda nenhuma para lidar com quem nos machuca. Nós não teremos condições nenhuma de perdoar alguém. E a gente pode não pensar apenas na gente, mas pensar nas vítimas do mundo. Talvez você seja uma vítima real, mas talvez não. Eu tenho meus machucados e eu também já causei algumas vítimas pelo caminho, mas eu ouso dizer que eu não conheço e nem causei vítimas de verdade, que do meu lugar de fala eu estou muito longe de vítimas de verdade. Talvez você esteja também.
E por isso a gente não pensa na necessidade de que Deus seja justo. Porque se a gente realmente experimenta a violência humana na carne, se alguém quer matar os membros da nossa família, se alguém quer destruir a unidade da nossa família, a gente pega a espada e clama por justiça. Se a gente passar algum tempo no meio de famílias refugiadas, no meio de famílias condenadas por algum sistema corrupto, se a gente viver junto com alguém que não tem casa, que não tem comida, que não tem saúde, que não tem esgoto, que não tem perspectiva, se a gente tiver nesse tempo de confinamento num lugar assim, se a gente tiver que pegar um ônibus lotado na hora de pico, agora nessa semana de coronavírus, sem lugar para sentar, sem lugar para manter 1,5 metro de distância, se a gente pensar no que significa estar ali com as pessoas que precisam estar passando por isso na sua volta para casa, a gente pega na espada e a gente clama: tem alguém aí para julgar isso, para resolver isso? O nosso ditado popular, que fala da esperança de que caso a justiça dos homens falhe, a gente espera que a justiça de Deus funcione. Esse ditado popular tem muita verdade. A menos que a gente acredite e tenha paz, que Deus diga para a gente: a vingança é minha, como ele disse na Bíblia, a menos que a gente creia que alguém nos céus vai fazer, precisa fazer alguma coisa em algum momento para quebrar com esse ciclo viciado, injusto e violento que o mundo rola, a menos que a gente creia, que miséria de vida é essa que a gente está vivendo? Que esperança real nós temos de mudança? Gente, nós precisamos, esse é o ponto, mesmo que isso seja um mistério, mas nós precisamos, mesmo que a gente nem concorde ou não entenda, mas nós precisamos que, ao contrário de juízes corruptos que aceitam propinas, contrário até mesmo da gente que é volúvel e não sabe julgar as coisas com imparcialidade, nós precisamos de um Deus que saiba o que fazer quando a violência do ser humano acontece, o que fazer para trazer justiça para inocentes e vítimas. E a história da Arca de Noé começa dizendo que a violência do ser humano atingiu níveis de proporções sem controle naquela época. E aí Deus respondeu. E aí Deus julgou. E eu estou argumentando com vocês que isso foi absolutamente necessário. Foi um ato de amor. Assim como é necessário que Deus não feche os olhos para a maldade, para os assassinos em série, para o sofrimento das vítimas de hoje. É a primeira coisa que a gente aprende. O mundo estava violento, o mundo é violento, a violência é do ser humano. E isso provoca o juízo de Deus. E que bom que Deus não fica de braços cruzados, porque precisamos dele, assim, engajado, sensível na violência ao nosso redor. Gente, isso ajuda? Sim? Um pouco? Que bom. Isso resolve? Não? Ainda não? Tá bom, eu entendo. Se alguém está me ouvindo e ainda tem dificuldade com essa ideia de Deus, essa ideia do julgamento de Deus, se isso dói para você, me deixa dizer o seguinte: não há nada de errado com o nosso pensamento, ou com esse pensamento que está no nosso coração. Não há nada de errado em sofrer, em doer, quando a gente pensa na destruição de alguém, no castigo de alguém, mesmo que essa pessoa esteja acolhendo as consequências de suas escolhas malvadas, mesmo que isso seja um ato de Deus para um bem maior. Mas o que eu preciso dizer, esse é o meu segundo ponto, o que eu preciso dizer é que não estamos sozinhos nessa
tem alguém muito especial doendo, sofrendo com a gente. E no fundo, a nossa dor nem se compara com a dele. Olha no versículo 5 do capítulo 6, o que a gente vê lá? O Senhor viu a maldade das pessoas, havia se multiplicado na terra, todo o desígnio no coração delas, cada um deles era continuamente mal. Esse versículo é terrível, gente. Aqui está o juiz, ele está avaliando e diz que o que ele enxerga é que todo o desígnio do ser humano estava inclinado para o mal. A linguagem, todo, cada, continuamente, ninguém passa. No versículo 5, nós temos a violência do ser humano, a necessidade do juízo. O que a gente espera ver no versículo 6? O versículo 6 nos conta que tem um problema para esse juízo acontecer. Notaram? O que Deus vê quando Ele vê que precisa ser feito? Qual é a sua reação? Versículo 6, gente. Fascinante. Sublinhe isso. Então o Senhor Deus ficou triste por haver feito o ser humano na terra, sublinhe aqui, e isso lhe pesou no coração. Lhe pesou no coração. Você aí está chateado porque Deus precisa julgar o mal? Deus está muito mais chateado. Você aí está triste? Você está doído com isso? Preocupado com isso? Deus está muito mais doído. O seu coração, diz o texto, se encheu de dor, não um pouquinho. Que declaração é essa? Para a gente ter uma ideia dessa expressão, pesou-lhe o coração, dor no coração. Eu fui buscar essa expressão no texto do hebraico, e tem outros lugares na Bíblia que essa expressão aparece, né? Significa um desejo muito, muito, muito profundo que não pode ser satisfeito. Em Isaías 54:6, Deus usa essa expressão, ele fala assim, ele está chamando de volta uma jovem recém-casada que havia sido rejeitada pelo seu amor, pelo seu marido, e que estava com um espírito cheio de dor. Terapeutas vão dizer que ser abandonado pelo amor da vida da gente, pelo cônjuge, pelo noivo, pela namorada, é das mais traumáticas e dolorosas coisas que a gente pode passar. E o autor do texto aqui está dizendo que é desta natureza de dor que o Senhor estava sentindo naqueles dias. Abandonado desse jeito, não por um amor apenas, mas por todos os seus amores, pelo mundo inteiro. É uma palavra interessante, pesou no coração, dor de Deus. Ela é esquisita até para se usar relacionada com Deus, porque tem a ver com um sentimento não correspondido, uma angústia doída. Significa que Deus, gente, imagine, Deus deixou o seu coração com a gente. Ele não precisava, Ele é Deus, mas Ele fez. Ele não criou o ser humano por necessidade. Nós já aprendemos isso nos capítulos passados. Ele não precisava, mas voluntariamente entregou o seu coração numa bandeja para a humanidade. A sua alegria, Deus atou, amarrou o seu coração na gente. Sua alegria é tão real, está tão profundamente conectada com a gente, quando Ele vê as coisas que não deram certo, quando Ele vê algo de ruim na nossa vida, Ele experimenta dor. Ele não fica apenas bolado. Ah, que coisa, vida que segue. Não. Dor. Deus sente a mais profunda dor. Em Isaías 49:15, aquela famosa passagem, Deus diz assim: pode uma mãe se esquecer de amamentar seu filho no peito, e ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esqueceria de vocês. Lembra dessa passagem? Pensa comigo na audácia de Deus dizer isso, de evocar essa imagem tão preciosa para nós. A imagem de uma mãe olhando para o seu filho, mamando, ela está vendo o seu filho experimentando aquele enorme amor físico, emocional. A criança está ali sugando-lhe a vida, o leite, e Deus tem a audácia de dizer:
de evocar essa imagem e de dizer: isso não é nada. Esse amor dessa mãe não é nada comparado com o que eu sinto por vocês. As implicações disso. Uma delas é que nesta paixão de Deus, nesta dor de Deus, nós temos nada menos do que o significado da história. Essa é a tese de um professor da Universidade de Yale, Nicholas Wolterstorff. Ele diz que as lágrimas de Deus são o significado da história. Alguém vai dizer: puxa, que poético, pastor, mas e daí? E daí que essa frase nos ajuda a entender a dor de Deus que tem que julgar a violência humana. Deus atou o seu coração a nós no jardim do Éden, e nós lhe dissemos: não quero, fui, eu não te quero, eu não confio em ti. Isso é Gênesis 3:7. Por que é que existe um Gênesis 3:8? Por que tudo não acabou em Gênesis 3:7? Certamente morrerás. Por que ninguém morreu? É o que Wolterstorff está tratando de nos dizer. Por que vocês e eu estamos aqui hoje? Por que nós temos tido a chance de testemunhar, de escrever a história? Por que nós não acabamos no dia da queda? Simples, porque Deus decidiu chorar. Porque Deus decidiu permanecer vulnerável, porque Deus decidiu sofrer a dor a nos reduzir a pó. É o que nós vemos na história do dilúvio. Gênesis, Deus sofrendo pela violência, pelos pecados da humanidade, Deus doendo pelos seus seres humanos, suas criaturas, a quem Ele entregou o coração, o que essas criaturas estão fazendo umas com as outras. E Deus sofre dos dois lados, gente. Ele sofre de luto pelos que são vítima e estão sendo assassinados, e ele sofre de decepção pelos que são assassinos, estão matando, porque ele também ama essas pessoas. Por isso Wolterstorff pode dizer que as lágrimas de Deus são o significado da história. A única razão pela qual a história existe é porque Deus esteve e se manteve disposto a sofrer. E aí nós podemos olhar para Ele não como um juiz qualquer, porque Ele é sim o juiz de todo mundo, mas Ele é um juiz que dói, que profundamente sofre, que está envolvido apaixonadamente com esse mundo. E aí, nesse sentido, que a Bíblia e que os cristãos reconhecem ao mesmo tempo a natureza de Deus de ser completamente amoroso, completamente justo ao mesmo tempo. Se Deus fosse só julgamento, só juiz, tá? só a verdade, Ele não sofreria, como diz o texto que Ele sofreu. Seu coração não ficaria pesado. Ele apenas aplastaria as pessoas, Ele apenas daria vereditos alheios, neutros, a tudo e a todos. Só que se Ele fosse um Deus apenas amor, e que tolerasse e relevasse qualquer coisa vai, sem nenhum tipo de juízo, Ele não teria nada para oferecer para as vítimas. Ele não teria nada para fazer contra a injustiça, e nós não teríamos nenhuma garantia de que existe sim certo e errado, e de que esse mundo vai ter um final feliz, porque o bem vence o mal. Deus é esse bem que está vencendo o mal. Deus é um Deus de amor e justiça, que é santo e ao mesmo tempo todo compaixão. Essa é a natureza de Deus, e é por isso que Ele precisa encontrar uma solução que é ao mesmo tempo justa e amorosa. Chegamos ao ponto final, a solução de Deus, a solução que a gente busca para a violência do ser humano e para a dor no coração dele. É uma espécie de um problema que a gente tem aqui. Nós temos um Deus infinitamente justo, que julga, mas nós temos um Deus infinitamente amor, que ama. A solução
que é a solução? A solução é o que o dilúvio, a história da Arca de Noé, aponta. Pergunto: foi o dilúvio simplesmente um julgamento? Só um julgamento? Não. Ele foi julgamento, mas foi também salvação. Primeiro Pedro vai falar sobre isso. Foi salvação através de um julgamento. Eu explico. Se a gente olhar de perto, a gente vai notar isso. Deus coloca Noé e a sua família numa arca e faz chover as águas do julgamento. Essa água faz duas coisas, essa chuva. Essa água para a violência humana, tira de cena os violentos, os que estavam se autodestruindo. Ou seja, com a sua destruição, Deus estava dando um basta na destruição dos seres humanos. E Ele está dando ao mundo uma chance de recomeçar, de ter um reset. Deus não destrói a terra, Ele destrói quem estava destruindo a terra. Por isso, ao mesmo tempo que Ele destrói, Ele salva. Ele dá uma segunda chance. Noé entra na arca. Deus diz: Noé, constrói uma arca, confia em mim. Noé faz isso. Noé confia na palavra de Deus. Ninguém mais faz isso. O resto, está todo mundo dando risada. E quando chove, a mesma água que afunda quem, além de violento, ri da cara de Deus, é a mesma água que levanta Noé e a sua família e os faz emergir. Mesma água. As águas que crescem nos 40 dias de chuva, ao mesmo tempo que afundam quem não acredita nas promessas e na palavra de Deus, são as mesmas águas que levantam os que creem. O julgamento salva. O dilúvio é julgamento e salvação. Salvação através de um julgamento. E aqui nós temos uma pista da solução de Deus. É o jeito de Deus agir. E aí a gente pergunta: até que ponto deu certo esse negócio? O quão positivo foi o dilúvio? Dá para questionar isso. Porque se a gente lembrar depois do julgamento, da salvação, do julgamento de Deus, do dilúvio, o que aconteceu depois? O que a gente vê? Primeira coisa que a gente vê, melhor, a segunda coisa que a gente vê, logo no começo, é que Noé toma um porre e traz estragos, vergonha para sua família. E aí no capítulo 11, que nós lemos ontem, no nosso plano de leitura, 100 anos depois, mais ou menos 100 anos depois do dilúvio, nós temos a Torre de Babel, o ser humano de novo, logo, gerações seguintes, quebrando o coração de Deus, rindo da cara de Deus, trazendo violência, arrogância e opressão para o mundo. Por que acontece isso, gente? Por que a arca aparentemente não deu tão certo assim? Deu e não deu. Não foi longe, o mundo seguiu igual. Por quê? Quem é que encontra a resposta disso? A resposta está no que entrou na arca. O que entrou na arca? Quem entrou na arca? Noé? Sim. Sua família? Sim. Animais? Sim. Algo mais entrou na arca. O que entrou na arca? Junto com essa comitiva? O pecado, gente. O pecado entrou na arca. O pecado não foi erradicado no dilúvio. O dilúvio limpou a terra, mas não limpou esse vírus chamado pecado. Deus está nos ensinando que, se por um lado, está nos ensinando o padrão dele para resolver o problema. O problema dele é que a violência humana é incontrolável e a sua dor, e ele mostra o poder de resolver, o padrão de resolver. Não vai ser apenas julgamento, porque ele sofre. Também não será apenas amor, porque ele precisa permanecer justo. Ele ensina isso. Terá que ser novamente a salvação através de julgamento. Ele está nos mostrando isso, mas ele também nos está mostrando que não é qualquer julgamento que pode salvar. Não vai adiantar se livrar dos mais malvados, dos mais violentos.
e deixar apenas os bonzinhos, porque os bonzinhos não permanecem bonzinhos. Retarda a violência, mas não elimina. O dilúvio nos mostra, aponta para algo que está além de Noé. O dilúvio aponta para outro julgamento e para outra salvação, para outro alguém que vem resolver o que Noé não conseguiu resolver. Olha que interessante, gente. Quando Jonas estava, num barco, fugindo de Deus, e o barco entrou numa violenta tempestade, Jonas disse para a tripulação: só tem um jeito de vocês me salvarem. Vocês lembram disso, dessa história? Só tem um jeito de vocês se salvarem. Vocês só vão se salvar se vocês me jogarem no mar. Se eu for afogado no oceano. E ele foi jogado. E salvou a tripulação e salvou aquele barco. Mas Jonas não salvou o mundo. E aí vem Jesus, quem se chamou a si mesmo como aquele que é maior que Jonas, que disse: eu sou o que Jonas não conseguiu ser, eu sou o que Noé não tinha condições de ser. E Jesus diz: tem uma tempestade maior que está vindo. Essa tempestade do juízo de Deus está vindo para o conserto de Deus, para a limpeza de Deus, e ela existe por causa dos pecados da humanidade inteira. E essa tempestade está vindo na minha direção. Eu vou estar debaixo dela, eu vou enfrentar ela sozinho. E o que vai ser derramado em cima de mim é tudo o que a raça humana merece pela sua violência. A sua violência que a gente comete diária e abundantemente. Não é apenas Hitler, não, gente, que nós cometemos. O Steve Trevor estava certo quando disse para a Mulher Maravilha no filme: nós todos temos culpa no cartório, nós todos somos corresponsáveis pela violência, pelo estado que o mundo se encontra. Não há nenhum justo, diz o apóstolo Paulo, nenhum sequer. E Jesus diz: eu sempre soube, e foi para isso que eu vim, porque vocês todos precisam de salvação, porque vocês todos não conseguem se salvar a si próprio. Não adiantaria começar o mundo de novo com outro dilúvio, com outra família acima da média, com outra família parecida com a família de Noé, talvez com os Foz, com os Ruf. Não adiantaria. Sabe por quê? Pode botar o teu sobrenome aí, porque se nós fôssemos a família que entrasse na arca, o pecado entraria na arca junto com a gente. Por isso Jesus diz à humanidade: eu vou ser o voluntário para me afundar na tempestade, eu vou carregar e sofrer o juízo, eu vou representar a humanidade, e vocês vão ser salvos, porque estarão unidos comigo. Quando eu morrer, eu morro por vocês, e a minha morte salva vocês, e a minha ressurreição salva vocês, e desde o batismo de vocês vão estar ligados comigo. Gente, em Gênesis 6 nós vemos o coração de Deus pesado, mas na cruz de Cristo nós vemos o coração de Deus completamente despedaçado, e o sacrifício dele foi suficiente. Valeu pela humanidade, valeu por cada um de nós, valeu por você, meu amigo, minha amiga. E um sinal disso, de que o sacrifício de Jesus foi suficiente para a nossa salvação, é que quando espetam o corpo de Jesus na cruz, soldado com a lança, né? O que sai do corpo dele? Vocês lembram? Sai água e sangue. Sangue? Ok. Sangue do corpo do ser humano. Mas de onde vem essa água que sai do corpo de Jesus na cruz? Eu me pergunto se essa água não tinha que ver com o dilúvio. Não era um jeito de Deus sinalizar para a gente que agora sim, a salvação através do julgamento foi plenamente realizada, porque foi Deus quem realizou, porque foi Deus quem sofreu e morreu por cada um de nós.
a solução para a violência humana, nossa violência, a solução para a dor de Deus, é o que o dilúvio está apontando: Jesus Cristo. E nós que estamos conectados a Ele, que cremos nele, no que Deus realizou por nós através do sacrifício de Jesus, podemos estar seguros dentro de nossas casas, de nossas arcas, porque Jesus é a nossa arca, porque Ele fecha a porta e Ele garante: vocês estão comigo, vocês estão debaixo do meu perdão, eu batizo vocês, eu fecho essa porta, eu selo vocês e eu levo vocês para um lugar seguro. Pastor, o que a gente leva para a nossa vida, para a semana, tempos de pandemia? O que essa história pode me ensinar para a minha semana, para a minha atitude? E poderíamos falar de muita coisa, eu só vou pontuar algumas coisas para concluir. Primeira coisa, gente, o que o dilúvio nos ensina para hoje. O dilúvio nos ensina que Deus está comprometido com a criação, com esse mundo. Ele poderia ter tirado Noé, sua família, e levado para Marte. Ele poderia ter criado um mundo totalmente novo, mas Ele não fez. Ele limpou, Ele restaurou a terra, e isso nos mostra que a terra, que o mundo que vivemos é precioso, é preciosa para Deus. Qualquer violência cometida aqui dói nele, porque machuca o que Ele criou. E se é importante para Deus, gente, se o mundo é importante para Deus, também deve ser para a gente. Se Deus está comprometido com o mundo, se é aqui que Ele chora, se é aqui que Ele derrama lágrimas, isso significa que também para a gente há um chamado de comprometimento, de envolvimento, de sofrimento aqui no mundo. Por isso, número 1, te envolva. Deus se envolveu com a criação, te envolva. Faça o que tiver ao teu alcance para ajudar a Deus a reduzir a violência, a amenizar a insanidade, a injustiça. Te envolva com o Espírito Santo na limpeza, na cura das pessoas em todas as suas necessidades. Em tempos de coronavírus, não banque o imprudente, não banque o fanfarrão da fé. Faça a tua parte na contenção desse vírus, porque Deus se importa com esse mundo que nós estamos vivendo. Segunda coisa, gente, lembra que eu disse para vocês que Deus é justiça e é amor, que é da natureza dele, a gente não pode mudar isso. Que bom que é assim. Nós somos convidados a ser sua imagem e semelhança, ou seja, amor e justiça, não uma coisa em detrimento da outra. Não apenas julgue as pessoas, não apenas seja justiça, não apenas condene, dizendo que está errado, não apenas diga a verdade com amor, porque Deus ama ao mesmo tempo que anuncia o que é certo, que anuncia a sua justiça. Por outro lado, não apenas ame, não apenas concorde, não apenas diga amém para mentiras, para loucuras. Se alguém estiver no erro, se alguém estiver fazendo alguma bobagem, você é chamado a dizer para essa pessoa, com amor, mas dizer para ela que está errado sim. Mesmo que isso soe politicamente incorreto, mesmo que isso cause algum tipo de suscetibilidade, nós também somos chamados a falar para as vítimas, falar da vontade de Deus. De vez em quando é necessário contradizer a pessoa, dar real para ela. Recentemente eu vivi isso. Queria que eu falasse de amor para uma pessoa, queria que eu dissesse, que bonito, para um filme de horror que estava acontecendo. Não, com amor a gente vai olhar nos olhos e vai falar da vontade de Deus, do juízo de Deus, do que é certo e do que é errado. Te comprometa com as pessoas e ame e também seja justo. Traga a justiça, anuncie o que é certo, a verdade, mas com amor. Por último, viva como se o dilúvio acabou, porque ele acabou. Viva como se o juízo
de Deus acabou, porque Ele acabou. Para você, meu irmão, minha irmã, para a gente, o dilúvio acabou, o juízo acabou. Para quem ri de Deus, para quem rejeita as suas palavras, a sua salvação, o retorno de Cristo representa sim juízo. Para essas pessoas o juízo ainda não acabou. E se você está me ouvindo e isso ainda não está claro para você, e se você ainda está distante de Deus e está me ouvindo, e se você ainda está brincando com Deus e está me ouvindo, considere, o juízo está a caminho sim, e é tempo de arrependimento. Mas para todos vocês que já acolheram a Jesus, que já estão dentro da arca, caminhando com Jesus, entre altos e baixos, o juízo, o julgamento já aconteceu na cruz. Jesus foi julgado por nós e nós fomos declarados perdoados, bem-vindos. A sua família, a sua arca, já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. O coronavírus ainda está por aqui, ele ainda nos preocupa, mas o dilúvio, o juízo de Deus acabou.